O Eterno, bendito seja o seu nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat le-Kadshu. Lembra-te, o dia de Shabat para santificá-lo. Nós do canal Teshuvah Total, todos os Morim, todas as Morot, desejamos a você um Shabat Shalom, um Shabat pleno de entendimento dos ensinamentos do Eterno. Você que está acompanhando a Escritura, acompanhando esse estudo nesse Shabat, seja muito bem-vindo ao canal Teshuvah Total. Nós, todas as semanas, nos reunimos para estudar a porção da semana, para Parashá Shavua, e temos muita satisfação em preparar esse estudo e conversar com você aqui no canal para trocarmos entendimentos sobre a porção da semana. Abra o teu coração, então, para ouvir a palavra do Eterno, ouvir o ensinamento do Eterno que Ele nos traz hoje nessa porção que, como todas, é uma porção maravilhosa, que nos traz muitos ensinamentos. Porque a Torá, ela é para ser entendida e não apenas lida como um romance. Eu conheço muitas pessoas que gostam muito do livro de Bereshit, porque ele traz um épico, ele traz muitos conflitos, muitas soluções de conflitos, morre gente, enfim, tem vários casos aí que dariam certo em muitos romances, mas, na verdade, se você procura ler um romance, não leia a Torá, não leia Bereshit, vá buscar um romance aí numa livraria, num romance aí de algum autor mais antigo ou moderno, enfim, qualquer autor que você vai ter mais distração, vai encontrar mais distração, porque a Torá, ela traz esse romance, sim, ela traz uma história, sim, mas essa história é recheada de ensinamento. Você deve estudar a Torá como um ensino. Você pega um romance, você lê uma vez, lê duas vezes, depois esquece. Você tem a história em si, você tem o conteúdo, não tem os detalhes, mas esses detalhes, mesmo se você ler de novo, não vão te acrescentar nada. Já a Torá, a cada leitura, ela te traz mais e mais ensinamentos. E você ouve aí com um morim, você tem um entendimento, você ouve com outro morim, você tem outro entendimento, esse entendimento vai se completando, vai se fechando, você lê, você estuda, você vai tendo mais e mais entendimentos. Então, tudo que se passa, tudo que é apresentado na Escritura é para você aprender alguma coisa. Então, todos os problemas por que passaram os heróis, digamos assim, os heróis da Escritura, eles servem para nos trazer entendimento, os erros, os acertos, as decisões tomadas de forma correta, as decisões tomadas contrárias ao ensinamento do Eterno e as consequências dela. Tudo isso é para que a gente aprenda com os erros dos patriarcas, dos heróis da Escritura, dos profetas, daqueles que escreveram os escritos. Por exemplo, Davi. Davi foi um rei maravilhoso, mas cometeu muitos erros. Cometeu muitos erros e a gente tem que aprender com esses erros. Abraão, Isaac, Jacob, muitos erros foram cometidos, alguns mais, outros cometeram menos erros, mas todos esses erros são para que a gente aprenda com eles, para que você não tenha que passar pela mesma situação. Então é isso que a gente tem que tirar da Torá. E hoje nós vamos aprender, nós vamos aprender nessa porção também alguns ensinamentos que são fundamentais para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência em comunidade, para a nossa vivência entre seres humanos, para que a gente alcance uma dos objetivos da Torá, que é amar ao próximo como a si mesmo. E com isso a gente também vai alcançar a outra perna da Escritura, que é amar ao nosso Elohim com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e com todo o nosso muito. Então é assim que a gente precisa entender a Torá, não apenas como um livro de romance, mas como um ensinamento.
Então vamos a esse ensinamento, vamos a Parashá Vaishilar. Vaishilar significa e enviou. Aqui esse esse vav aqui entra como um conectivo, né? A partícula e. O shilar é a palavra enviar, o verbo enviar, que nós vamos ver uma porção lá no livro de Bamidbar, né? Nós temos uma porção, a 37ª porção, Bamidbar 13, nós temos a porção Shelar Lecha, envie para você. Quando Moshe decide por enviar os espias, né, que os espias apresentaram para ele a ideia, e ele encampou essa ideia e resolveu mandar os espias para verificar se o Eterno estava falando a verdade. Olha só a pretensão desses espias, né? Então eles foram, Moshe falou com o Eterno vai dizer a ele, envie envie você, né? Você que está tomando essa decisão, vai lá e faça o que você quer. Depois tem consequências, né? Sempre que a gente toma uma decisão, tem consequências. Consequências, se a decisão foi boa, a consequência é boa. Se a decisão foi ruim, a consequência também é ruim. Então nós temos essa palavra shalar, né, que vai aparecer algumas vezes nesse estudo, no estudo de hoje. E esse ud aqui, né, esse ud coloca o verbo no passado, e enviou. Então vamos a essa porção ver o que aconteceu, o que foi enviado, quem foi enviado, por quem que foi enviado. Então vamos aí a esse estudo, mas antes nós vamos retomar aqui um pouquinho, né, fazer um breve resumo do que nós vamos estudar hoje. Nós vamos aprender uma técnica, né, para o confronto. Quando duas pessoas, duas nações, dois grupos não estão bem, estão aí com um conflito, com uma dificuldade, com alguma coisa a superar, praticamente, né, indo para a decisão no tapa. Mas antes da decisão no tapa, a gente tem que tomar outras decisões que vão ter consequência aí nessa decisão por tapa, né, que muitos não entendem até o dia de hoje, muitos não praticam, povos, pessoas não praticam isso. Nós vamos ver aqui na relação Yaakov e Esav, né, como isso foi importante para que tivesse uma solução feliz. Qual é essa técnica? Né? Quais as técnicas que nós vamos ver que estão resumidas nessa porção, né, que deveriam ser utilizadas por todos, não é, por todos os seres, por todos os povos. Primeiro, conhecer o inimigo. Né? Você não pode enfrentar um inimigo desconhecido, você precisa saber quais são as intenções dele, por que ele está agindo daquela maneira, o que ele pretende. Essa é a primeira técnica. Você precisa enviar alguém lá para conhecer o inimigo, saber qual é o motivo desse confronto. Segundo, confiar no Eterno, né? Ter sempre confiança no Eterno. Confiar que o Eterno vai resolver a situação para você, se humilhar frente ao Eterno, se colocar frente ao Eterno como um ser criado por Ele, assim como o seu inimigo foi criado por Ele, para que Ele haja através de você, para que Ele elimine esse confronto. E aí você vai dissuadir o seu inimigo, vai apresentar a ele, né, motivos para ele ter certeza de que você não é inimigo, que você está junto com ele, que você o respeita, que você está favorecendo a ele, que você não envie presentes a ele, para ele perceber que você não está querendo tomar o que é dele, para que você não está enfrentando ele como um inimigo, você quer ter como um amigo. Então essa técnica, ela é muito importante, né? E, finalmente, se preparar para o confronto, porque muitas vezes o inimigo não aceita, a sua confiança no Eterno, muitas vezes ele não confia no Eterno, então ele age segundo a sua própria cabeça. Então você tem que se preparar para esse confronto, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, como o Eterno diz, muitas vezes, olha,
acabe com os amalequitas, não deixe sobrar nenhum. Por quê? Porque ele é um inimigo, ele pensa de forma agressiva, ele não aceita os ensinamentos do Eterno. Então, nesse caso, você tem que se preparar para o confronto. Então, é dessa maneira que a gente se prepara, né? Muitos povos fazem o seguinte: conhece o inimigo e parte para o confronto, não confia no Eterno, não tenta dissuadir, não tenta se apresentar ao inimigo, e isso, né, faz muitas vezes com que ele se dê mal no confronto, né? Então você precisa sempre confiar no Eterno. Em todas as lutas que a Torá apresenta, sempre que há confiança no Eterno, a Israel é vencedora. Quando Israel deixa de confiar no Eterno, ela passa a ser perdedora. Então nós vamos ver isso nos próximos livros, nos próximos estudos. Isso aqui é só um resumo do que nós veremos hoje. Então vamos iniciar a porção voltando um pouquinho no finalzinho da porção anterior, né, na porção anterior que começa capítulo 1, capítulo 32, termina lá no verso 3, né, então nós vamos aqui repetir o verso 2 e o verso 4, né, que diz assim: Yaakov halar li darecho vaif bo malachi Elohim. E Yaakov continuou por seu caminho, em seu caminho. E encontraram ele Malachi, né? Essa palavra Malachi aqui, ó. Essa palavra Malachi significa mensageiros de Elohim. O que são mensageiros de Elohim? Geralmente o tradutor traduz aqui como anjos, né? Ele coloca Malachi. Malachi é o plural de Malar. Nós podemos ter Malachim como plural ou Malachi, né? Esse ud no final, às vezes representam plural. Então, o que são mensageiros? Mensageiros nada mais são do que aquela pessoa que pega uma correspondência, uma mensagem, alguma coisa e leva para outra. Então, esse é o mensageiro. O mensageiro faz isso somente, ele não tem nenhuma outra atribuição, né? E aí, muitos tradutores colocaram mensageiro do Eterno é anjo, mensageiro de ser humano é mensageiro. Então isso gerou aí uma falta de entendimento, uma dificuldade das pessoas entenderem o que é realmente um mensageiro. E aí atribuíram aos tais anjos aí características que eles não têm, né? Então, como o Eterno vive nos céus, né, vive num local acima de qualquer do nosso nível existencial, né, colocaram que os anjos precisavam chegar até nós. E os únicos seres que viajam no espaço, né, que eles têm asas, são os pássaros, né? Os pássaros têm asas, então o anjo precisava ter asa, né? E aí colocaram asas nesses seres mensageiros do Eterno. E aí também atribuíram a esses mensageiros outras características, como capacidade de proteção, de defesa. E o mensageiro não tem nada disso, né? Como você passar numa rua e está vendo um assalto, você liga para o correio, né? Liga lá para a estação do correio e fala assim: olha, mande um carteiro aqui, porque está tendo um assalto. O carteiro, ele entrega a carta, ele é um mensageiro, ele entrega a mensagem, ele não é polícia, né? Você precisa, num caso de proteção, você precisa da polícia. Ou então está pegando fogo numa praça, numa casa, em algum lugar está pegando fogo, você liga para o correio e fala assim: manda o carteiro aqui apagar o fogo, né? Você não liga para o carteiro, você liga para os bombeiros. Então o bombeiro que tem essa atribuição. Então os mensageiros, eles entregam a mensagem, pura e unicamente essa é a função dos mensageiros. E cada mensageiro do Eterno entrega uma mensagem só, né? Então nós vimos lá na porção Vaerá, quando Abraão está sentado no carvalho, lá na frente da sua casa, da sua tenda, depois de ter feito a circuncisão, está convalescendo ainda, ele vê 3 anachim, né? 3 anachim que vêm até ele, cada um com uma mensagem, com uma missão, digamos assim, né? Então o Malachi,
ou malachim são mensageiros. Né? Tira esse conceito de anjo que foram colocados na nossa cabeça. Né? As mães ou as avós criam aí até uma pequena oração que, no meu entender, é só para enganar as crianças. Né? Um anjo protetor. Anjo protetor não existe. Né? Um anjo protetor não existe. Então as crianças acabam acreditando e viram adultos acreditando que o anjo da guarda. Né? O anjo da guarda não existe. Né? O anjo da guarda é uma figura criada pelo ser humano. Mas vamos prosseguir. Vaiomer Yaakov, disse Yaakov, Kaasher Haan, quando os viu, Mahane Elohim Ze, este é o exército, o grupamento, o ajuntamento de seres de Elohim. Vaikra e chamou Shem, o nome, Hamakum, do lugar, Ha-Hu, o lugar, né? Mahanaim. Então, ele viu aqueles anjos chegando, aqueles mensageiros chegando. Olha aí que a gente acostuma com a palavra, né? Muitas vezes a gente repete, mas no meu entendimento já está claro que anjo é mensageiro que leva a mensagem, não tem asinha, não tem nenhuma outra atribuição, não vai apagar incêndio, mas ele vai trazer a mensagem. E esses mensageiros estavam trazendo uma mensagem para Yaakov, né? E aí ele chama aquele lugar de Mahanaim, ou seja, exércitos de Elohim. Exércitos de Elohim. E Yaakov dá nome a muitos lugares. Você viu aí já na porção anterior que ele deu nome, né? Deu nome a vários locais. E aqui ele vai continuar dando nome. E aí nós entramos na nossa porção. Vaishlar, né? Vaishlar Yaakov. Malachim, está aqui a palavra malachim, no plural, né? Como a gente... Malachim. Lifnei el Esav. E enviou Yaakov mensageiros à sua frente, a Esav. Né? Esav é o irmão gêmeo, né? O irmão gêmeo de Yaakov. Ahiv, seu irmão. Ahetzá, Seir, a terra de Seir, CD Edom, campo de Edom. Então, quem é Edom? Que nome é esse de Edom? Edom é justamente o nome, né? Um apelido dado a Esav. Esav, quando nasceu coberto de pelos, um pelo vermelho, e aí ele passou a ser chamado de Edom. Edom, né? Se você lembra aqui, Edom, né? Edom é a cor vermelha, então ele passa a ser chamado de vermelho. O vermelho, né? Então ele tinha esse nome. E a região que ele adotou, que ele vivia, que ele desenvolveu toda a sua família ali, se chamou o Campo de Edom, muitas vezes traduzido também como Planície de Edom. Então nós vamos ver aqui no mapa, né? Nós vamos ver que essa região aqui é a região de Edom. E aqui nós vamos ver, nós vamos estudar aí nesse capítulo várias coisas que vão acontecer, né? Várias coisas que vão acontecer e estão assinaladas nesse mapa. Por exemplo, aqui, né? Aqui nós temos o início da jornada de Yaakov, 20 anos antes do que nós vamos estudar hoje. Yaakov lá teve um problema com seu irmão, nós vimos no estudo da semana passada com a Morá Kessia, né? Nós vimos aqui que Yaakov sai da sua casa com uma mão na frente e outra atrás, como se diz, né? Sem nada, sem coisa nenhuma, carregando coisa nenhuma, sua roupa do corpo e algum alimento, e vai lá para a terra de Padan Aram, viver lá com seu tio Lavan. Depois de muitas coisas que aconteceram, 20 anos depois, o Eterno diz para ele: volte para a terra dos seus pais,
né, para a terra da sua parentela, e ele então veio para cá. E aqui, né, e aqui é onde está acontecendo o que a gente vai estar falando agora, né? E Yaakov vai encontrar Esav. Esav estava aqui, né? Estava aqui em Edom. E nós vamos ter outros eventos que vão acontecer. E nós vamos falar durante o nosso estudo. Só para você já ter um resumo dessa porção. Você certamente já estudou essa porção em anos anteriores. Nada do que está aqui é muito novidade para você. Se for a primeira vez que você está acompanhando esse estudo, né, nós vamos falar para você o que são esses outros locais aqui. Então, nós temos aqui o que ele fala para esses mensageiros que ele envia lá para falar com Esav. Ou seja, ele tem que conhecer como é que está Esav, o que Esav está passando, o que ele está pensando, se ele ainda aguarda muita mágoa do passado, se ele ainda quer partir para a violência, se ele... Enfim, ele precisa conhecer a situação atual. 20 anos se passaram, né? 20 anos se passaram, eles agora têm aqui uma idade bastante avançada, né? Eles têm bastante idade agora, 95, 96 anos de idade, então ele precisa, né, entender o que está acontecendo na cabeça de Esav. Por isso que ele mandou os mensageiros. Vaitzá Otam, e ordenou a eles Lemor, dizendo: Ku to merum, assim vocês dirão lá Adon, a meu senhor. Ou seja, aqui nós vamos ver várias vezes ele se referindo a Esav como seu senhor. Por que isso? Porque na bênção que ele recebeu lá atrás de Yitzhak, aquela bênção que ele se disfarçou de Esav, né? Quando ele recebeu a bênção de Yitzhak, Yitzhak disse a ele que ele seria senhor de seu irmão. E aqui ele está se colocando como um servo do seu irmão. Ele está dizendo para o seu irmão que ele, né, que o irmão Esav é o senhor dele. Então ele já está se colocando de uma forma humilde frente ao irmão, não considerando aquela bênção que ele recebeu. Lá Esav, le Esav, né, ao meu senhor, para Esav. Ku amar avidecha. Assim diz teu servo Yaakov. Então ele já se coloca como um servo de Esav. Então os mensageiros tinham que dizer isso, né? Assim diz meu senhor, né, para Esav. Assim diz teu servo Yaakov. Então ele está se colocando como um servo de Yaakov. É isso que o mensageiro tem que falar. O mensageiro não pode alterar isso como não, olha, o Yaakov está vindo aí. Não, ele tem que dizer, assim diz teu servo Yaakov. O mensageiro não pode alterar a mensagem. Se um carteiro vai lá na sua casa te entregar uma carta e ele abre a carta e muda o texto, bota outro papel, não quero dar essa notícia, não vou dar outra notícia, escreve outra coisa. Isso não é um bom mensageiro. O mensageiro tem que te entregar a carta, a correspondência, na forma que quem enviou, né, o emitente, fez a mensagem. A mensagem tem, né, quando alguém escreve uma mensagem, ele coloca ali um significado naquela mensagem. O mensageiro não pode alterar. Coamar Avidecha, o teu servo, né? Assim diz o teu servo Yaakov. E Lavan, com Lavan, Garti, va ahar al alahar ad atá. Com Lavan eu vivi e permaneci, né? Eu vivi e permaneci até agora. Então aqui, né, essa mensagem parece uma mensagem simples, mas nós temos esse nome Lavan. Lavan, você sabe que foi um cidadão muito perverso, muito egoísta, muito mesquinho, né?
fissurado no dinheiro, só queria saber do dinheiro dele, não queria que ninguém progredisse, não queria que ninguém, né, tivesse mais do que ele. Ele então explorou Yaakov o tempo todo, ele enganou Yaakov, ele explorou Yaakov, explorou suas filhas, né? Então ele só visava lucro, 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 era um cara mau caráter. Então quando Yaakov diz aqui, eu vivi com Lavan e permaneci até agora, ou seja, esses 20 anos, isso é para que Esav pense assim, poxa, ele viveu com mau caráter. Ou ele agora é mau caráter e eu tenho que tomar cuidado com ele, que ele aprendeu a ser mau caráter, ou eu tenho que tomar cuidado com ele porque ele soube como vencer, né? Vencer aquele mau caráter, ele soube como passar, né? Passar a vida com um mau caráter e não se sujar, então ele teve que ser muito mais esperto que Lavan, então eu também tenho que ser tão esperto quanto ele, porque ele não é nenhum bobo, ele não é aquele meu irmão, né, que só ficava estudando a Torá lá atrás, só ficava na tenda estudando a Torá, alguma coisa ele aprendeu ali, né, alguma coisa que nosso pai Avraham nos ensinou, né, nosso pai Isaac nos ensinou. E aqui nós temos essa palavra aqui, ó, Garti, né, Garti, eu vivi. Por que ele não usou, ele não usou o verbo raiar, né, o verbo viver, o verbo vida, né, que dá vida, Raiê Sará, né, Raiê Sará, viveu Sara. Então por que ele não colocou aqui o verbo flexionado, o verbo raiar? Ele usou esse verbo Garti. Esse verbo Garti, ele tem, né, ele tem aqui a seguinte gemátria, olha, 10, 400, 203, 613, ou seja, os 613 mitzvot do Eterno, as 613 mitzvot do Eterno que estão apresentadas nas duas tábuas, que nós veremos aí logo na porção Shemot, né? Então nós vemos aqui que ele está dizendo, eu vivi com Lavan, aquele mau caráter, né? Mas eu mantive-me ligado, conectado, cumprindo, né? Cumprindo os mandamentos de Adonai, os mandamentos do nosso Elohim. Então, eu não me desviei por conta, né, por conta de toda a maldade que era a vida de Lavan. Ele se manteve fiel aos ensinamentos que ele recebeu do seu pai Avraham, né, que Avraham até os 15 anos conviveu com eles. Então Avraham ensinou a eles tudo que ele aprendeu, né, tudo que ele aprendeu dos seus ancestrais. É isso que a gente tem que sempre fazer, né, ensinar aos nossos filhos o que a gente aprendeu com os nossos ancestrais. Então aqui ele usa essa palavra para que Esav, né, também Esav era um homem inteligente, né, apesar de toda a separação que ele tinha do Eterno, ele era um ser muito inteligente, muito esperto, muito sagaz. Então ele percebeu aqui nessa mensagem, né, nessa mensagem cifrada aqui, que existia, né, existia em Yaakov uma força, né, uma energia que vinha do Eterno. Então por isso que o mensageiro tem que entregar a mensagem correta, né, por isso que o tradutor também tem que traduzir de forma correta, senão a gente perde esse significado. E disse mais, né? Tem que dizer mais ainda. Vaerili, existe para mim shor, boi, verhamor e jumento. Então ele não usa aqui, tenho bois, tenho jumento. Ele diz eu tenho boi, eu tenho jumento, ou seja, significa que eu tenho muito, né? Porque aquele que diz que tem dois, tem três, né? Só tem dois, só tem três. Aquele que diz eu tenho boi, ele diz, está dizendo que tem manadas de boi, tem milhares de boi, né? Todo aquele que precisa dizer quanto ele tem de riqueza é porque ele não é rico o suficiente, né? Dizem aí os economistas, né? Aquele que precisa dizer quanto que sabe quanto que ele tem, na verdade ele não é rico o suficiente, porque o milionário, o rico que tem muito, ele não sabe quanto que ele tem muito que ele não precisa nem contar. Quando a gente precisa contar é porque a gente tem pouco. Então aqui essa mensagem é trazida.
Shor, boi, Hamor. Então nós grifamos aqui a palavra Hamor porque ela vai aparecer amanhã pela manhã, se não me engano, a gente vai estudar aí, né? Vai estudar um cidadão que se chamava Hamor. E aí você fala assim, pô, mas o cara chamava jumento, né? Porque o jumento na nossa língua significa comparar uma pessoa com um ser ignorante, com um ser incapaz de ter ideias próprias, né? Então um boçal, digamos assim. Mas no hebraico, Hamor significa aquele que tem força, que tem capacidade de carregar uma carga grande, assumir responsabilidades, que ele não vai se vergar frente àquilo, ou seja, uma pessoa de respeito, uma pessoa que tem, né, que tem muita força interior, que consegue enfrentar qualquer situação. Isso é o jumento, né? Você coloca uma carga em cima dele, ele está lá carregando aquela carga e vai embora e não desiste, né? Não desiste de carregar aquela carga. Por isso que essa palavra tem esse peso. Som, ovelha ou rebanhos, né? Rebanhos de ovinos e caprinos. Vê Eved e servo. Vê Shifrar. Shifra é a serva, né? O feminino de Eved. Vê Va Esh Lecha e envio lá Hanit para contar lá Adão, novamente a palavra Adão, a meu Senhor, li Metsorren para achar graça, ba einecha a teus olhos. Então ele está mandando essa mensagem para Esav, né? Que ele tem muito, né? Ele tem muita coisa, ele tem gado, ele tem ovelhas, ele tem servos, ele tem muita gente. Ou seja, quando ele saiu da terra dele, Esav sabia que ele saiu sem nada, né? E agora, mesmo vivendo com Lavã, com aquele pilantra, ele conseguiu acumular muita riqueza. Então, né? Então ele está chamando Esav de meu senhor, se colocando, mesmo eu tendo tudo isso, me coloco como um teu servo, um servo teu, te chamo de meu senhor, né? Aquela bênção lá não vai, né, mudar nada entre nós, eu sou inferior a você, ou seja, está se humilhando frente ao seu irmão para achar graça aos olhos do seu irmão. Ren, né? Ren, aqui a palavra graça, que diz que não existe na Torá a graça, né? Mas a graça aparece aqui várias vezes. Vai chuvu e retornaram a Malachim, os mensageiros, ao Yaakov, até Yaakov. Lemor, dizendo, aqui os mensageiros vão dizer para Yaakov que eles encontraram. Banu, fomos ao Ahi-Ra, ao teu irmão, ao Esav. Então nós fomos ao teu irmão, o Esav, né? Vegan, e também Rolecha, também saiu ele lik harecha, ao teu encontro, ver arba meot ish imo, e também saiu ele ao teu encontro e 400 homens com ele. Aqui nós temos a palavra ish, né? Ish não tem plural, então quando fala 400 homens, na verdade a gente está falando de 400 homens, ou seja, praticamente um exército, né? Um exército aí de gente que está vindo encontrar com ele. Mas por que tem esses 400 homens? Né? O que são esses 400 homens? Esav, de alguma maneira, ficou sabendo que Yaakov estava vindo. Como que ele sabia isso? Teria espiões lá no meio do povo, lá de Yaakov? Não sabemos quem é que avisou ele, mas ele está sabendo que o irmão está vindo. Talvez um dos filhos de Lavã tenha falado com ele, ó, teu irmão está vindo aí com tudo, né?
e com tudo que pode, aí agora é a hora de você se vingar dele. Né? E Esaú, então, partiu para encontrar com o irmão. Agora, quando ele sai de casa com 400 homens, ele não está indo fazer uma visita amigável. Né? Ninguém vai visitar um amigo, um irmão, levando um exército com ele. Leva lá a família, leva lá as crianças, leva lá uns conhecidos, né? Meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, que seja, mas ele não vai com 400 homens. Então, isso já representa que Esaú tinha, né? Tinha uma intenção por trás. Então, aqui ele conheceu, né? Ele conheceu a intenção do inimigo. Ele sabe, olha, o inimigo está vindo aí para sair no tapa. Ele não está vindo aqui para beijos e abraços. Né? Então nós temos que mudar esse comportamento. Vairá Yaakov Meud, e temeu muito Yaakov. Vai Yetzer lo, e angustiou-se. Vayahatz et Raam, e dividiu as pessoas, Asher Rimou, que estavam com ele. Veet Hatsum, e o gado, e o rebanho. Veet Rabacar, e o rebanho de ovelhas, caprinos e ovinos, aqui, né, ovelhas e cabras. Veet Rabacar, e o gado, todo o gado de bois e vacas. Né? Verá Gemalim, e os camelos. Aqui nós temos a letra Gimel, né? Gimel, que é a palavra camelo. A palavra camelo significa, é escrita dessa maneira, Gamal, né? E aqui está flexionada com Gimel, Gimalim, né? Por causa do plural aqui. Então nós temos essa letra que representa camelo, que é o nome do camelo. Li Shinei, por 2 Mahanot, em 2 grupamentos, em 2 acampamentos. Lembra que no início, né, nós vimos lá que os mensageiros de Elohim se encontraram com ele num lugar chamado, que ele deu o nome de Mahanaim, né, que é essa mesma palavra aqui, ó. Mahané, agrupamento, acampamento, exército. Né? Exército tem esse significado na escritura, um grupamento de pessoas, um grupamento de seres. Né? Os mensageiros do Eterno são seres, não são pessoas, mas é um grupamento dele, um grande número de pessoas da mesma qualidade, digamos assim. Então aqui nós temos a mesma palavra que foi usada lá atrás, Mahanot, né? Mahanot, então plural aqui de acampamento. Vaiomer, e disse, ou seja, pensou com ele mesmo, né? E abo Esav, se vier Esav al Hamané, se vier Esav sobre um acampamento, Ahat, um acampamento, um dos acampamentos, Verrikahu, Verrayá, Ha-Mahane, Hani, Shear, Lif, Leitá. Se vier sobre um acampamento e o atacar, né, existirá para o acampamento restante, resistirá para o outro acampamento, né? Escapatória, ou seja, se ele já está se preparando aqui, né? Já está se preparando para o confronto, ou seja, já viu que o inimigo, né? Que o inimigo está preparado, tem intenções de luta, né, já está querendo partir para o ataque. Então o que ele faz? Ele separa o seu acampamento e já começa a se preparar, né, para esse confronto. Vaiomer Yaakov,
E disse Yaakov, o que ele vai dizer agora? Agora ele vai fazer a sua oração, né? Depositar a sua confiança no Eterno, fazer a sua oração, se dedicar ao Eterno, né? Colocar a sua mente toda no Eterno. Elohim Avi Avraham, Elohim de meu pai Avraham, Ve Elohim Avi Itzak, e Elohim de meu pai Itzak. Adonai. Então ele se colocou, né? Se colocou frente ao Elohim de seu pai, ao Elohim de seu pai Avraham e Itzak, e chama Adonai. A Omer, Adonai, que me disse, né, quando ele passou, né, por Betel, que o Eterno se apresentou a ele, que o Eterno falou com ele, né, e que agora, recentemente, lá com Lavão, o Eterno falou com ele novamente, levante e saia, vai lá para a sua parentela, né, Adonai que me disse, Ha-Omer Elai, que me disse, Shuv, retorna lá, Haretzá, para a tua terra, Lemo, lá de terra, para a tua parentela, Eitivá, Imarra, e eu farei bem a você. Né? Aqui a palavra Tov, né? Aqui a palavra Tov, a raiz aqui é Tov, a palavra Tov. Então, retorna para a tua terra, para a tua parentela, e eu farei bem a você. Isso foi o que o Eterno disse a ele há pouco tempo atrás, quando ele saiu lá da terra de Lavão. Katonti, sou pequeno, Mihol Hassadim, sou pequeno de todas as graças. Aqui a palavra graça, novamente escrita como Hesed, né? A graça do Eterno. Sou pequeno, ou seja, eu não sou nada. Na verdade é assim que a gente se coloca frente ao Eterno, porque nós não somos nada frente a Ele. Tudo nos vem dele. O Mihol Ha-Emet, e de toda a verdade, Asher a citar, de toda a verdade que fizeste, et avader, ao teu servo, ou seja, ele se coloca como servo do Eterno, reconhecendo que ele é pequeno frente ao Eterno e que toda a verdade que o Eterno mostrou a ele, fez a ele reconhece isso. É assim que a gente deve demonstrar nossa confiança ao Eterno, nos colocarmos, né, como seres insignificantes que somos frente ao Eterno. Que Bemakeli avarti et Yarden, pois com meu bastão cruzei este Yarden, ou seja, ele está próximo ali, né? Ele está próximo ali do Yarden. Então, quando ele saiu de Beersheba, ele atravessou o Yarden e só estava lá com a roupa do corpo, o bastãozinho lá para ajudar na caminhada, né? Aquele bastãozinho para se apoiar, e um pouquinho de comida que ele tinha, água, né? Ele não tinha muita coisa, ele não tinha nada. Então, é assim que a gente está, né? A gente nasce sem nada, a gente nasce peladinho, né? Sem nada, sem um tostão no bolso, não tem nem bolso para ter um tostão, quanto mais, né, ter um tostão. Então a gente nasce sem nada. Razé este Yarden, vê Atá, e agora, Atá com Ain, agora, e agora, Ha-Iti, Lishinei Mahanot, e agora eu tenho, existe para mim, né? A palavra tenho não existe, o verbo ter não existe, e agora existe para mim 2 acampamentos. Eu saí sem nada, 20 anos atrás eu saí sem nada, só com meu bastão, né? E agora, né? Agora ele reconhece que o Eterno deu tudo a ele. Então aqui ele está depositando a sua confiança no Eterno. Eu não sou nada, Eterno, você é que me
deu tudo. Hatsileni na, livra-me, rogo. Né? Então essa palavra rogo muitas vezes não é traduzida, então é traduzida como por favor, livra-me por favor, né? Mas ele está implorando ao Eterno, ele está pedindo ao Eterno, ele está depositando a sua confiança no Eterno. Quando a gente roga depositando a confiança, a gente está desesperado, a gente só confia no Eterno. Hatsilitni na, livra-me, rogo, mi iad, da mão, ahi, do meu irmão, mi iad, Esav, da mão de Esav, que iar, pois que iar anohi, pois eu tenho medo, o tô dele, que iar anohi, eu tô, pois eu tenho medo dele, pen Yavô, para que não venha ver cani, para que não venha e me ataque, assim como em al banim, assim como uma mãe sobre os filhos, ou seja, quando ele vai perceber, né, que Yaakov tem as suas mulheres e seus filhos, ele atacar tanto Yaakov quanto as mães dos filhos os filhos de Yaakov, dizimar toda a família dele. Então ele está pedindo ao Eterno para que afaste a mão do seu irmão, para que afaste a ira, para que afaste a violência da mão de Esav. Veatá amartá, e tu disseste, Aitiv, certamente farei o bem, né? Farei o bem. Aqui nós temos a palavra tov, né? Bem e bem. Então, certamente farei o bem. Imar a ti, vais meti et zarach, e colocarei tua semente. Kahul Hayam Asher Lo I Safer Merov. Certamente farei o bem a ti e colocarei a tua semente, zareia, a tua semente, Kahol, conforme a areia, né, rainha dos mares, Asher Lo e Safer, que não se contam. Né? Nós temos aqui o nome Yosef, né? Yosef, que a Safer, que não se contam, porque são muitas. Então, o Eterno disse a ele, eu farei de você, nós vimos isso na porção anterior, na porção passada, que o Eterno disse a ele quando ele estava lá na cidade, na região de Luz, de Betel, né, que o Eterno disse a ele, eu farei de você, da tua semente, né, maior do que os grãos de areia dos mares, que você não pode contar, que não se pode contar. Então ele já está colocando ao Eterno aqui, né, tudo que o Eterno prometeu a ele, que ele confia nessa palavra do Eterno. Vai além, Shan Balaila, e permaneceu ali na noite. Rahu, por ele mesmo, ou seja, sozinho. Vai kar min havá, min havá, e pegou do que veio, ba yadô, a sua mão, tudo que ele conseguiu, tudo que ele conquistou, tudo que o Eterno entregou para ele, os rebanhos, gado, os servos, as servas, né, os bens, o dinheiro que ele tinha, tudo que ele recebeu, ele colocou nas min hayadá, min havá, be yadô, mi nerá, le esav arrive.
como presente para Esav, ou seja, aqui ele vai começar a pensar em como dissuadir o seu irmão, como levar os seus irmãos aquilo que ele recebeu do Eterno, aquilo que ele tem, né, aquilo que ele recebeu em toda a sua vida, todos os bens que ele conseguiu, porque não é dele, isso tudo veio do Eterno, então ele vai dar, né, ele está cogitando dar isso tudo para o irmão para salvar a vida das suas mulheres, dos seus filhos. Então ele quer afastar a mão do seu irmão. Izim, Mataim, cabras, 200. Né? Então Mataim significa 200. Teiashim e bodes Esrim. Então 200 cabras e 20 bodes. Rechelim, Mataim, 200 ovelhas. Elim, Esrim e 20 carneiros. Carneiros 20. Né? Então eu estou traduzindo aqui ao pé da letra, então muitas vezes, né? Muitas vezes o que está escrito vai ser um pouquinho diferente do que eu vou falar, mas eu quero trazer para você como é a tradução direta do hebraico. Né? Não está assim na sua escritura, não vai estar assim nas traduções que você tem, mas eu quero que você, né, aprenda, assim como eu também estou aprendendo o hebraico aqui, né, fazendo essas traduções, estudando para fazer essas traduções, eu estou tentando trazer como é a tradução diretamente do hebraico. Né? Então aqui nós temos Elim e carneiros 20. Por que tem esses números aqui? Né? Por que ele não deu o mesmo número de cabras e o mesmo número de bodes? Por que ele não deu o mesmo número de ovelhas e o mesmo número de carneiros? Né? Ovelhas também, eu quero que você veja que essa palavra, Rechelim, né? Rechelim é o plural de Rachel. Rachel, o nome da mulher amada de Yaakov, é ovelha. Né? Então é um nome carinhoso dado por seu pai, por sua mãe, quando ela nasceu, né? Uma ovelhinha. Então, uma forma carinhosa, né, de tratar a garota que nasceu. Mas voltemos aqui aos números, né? Porque esses animais, eles não são monogâmicos, eles se reproduzem com várias fêmeas, né? Os machos se reproduzem com várias fêmeas, e tanto o bode quanto o carneiro se reproduz com 10, né, de suas fêmeas. Então um bode cobre 10 cabras, um carneiro cobre 10 ovelhas. Então aí, dessa maneira, o que Yaakov está fazendo? Né? Ele está dando para o seu irmão um presente que vai se reproduzir muito, ou seja, os animais vão se reproduzir em grande quantidade. Esses animais se reproduzem em torno de 150 dias. 150 dias o período de gestação de uma cabra, de uma ovelha. Então, com isso, ele está garantindo que em pouco tempo esse rebanho vai crescer muito. Por isso ele está dando um presente, né? Um presente mostrando, olha, eu estou trazendo para você algo que vai te tornar muito rico em pouco tempo. Né? Se você lembra lá do pedacinho da Torá, da sequência de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8 e por aí vai, você vai ver que a cada 150 dias essa manada vai crescer de forma muito acentuada. Então ele está mostrando isso para o seu irmão. Mas o seu irmão não era caçador. Esav era caçador quando jovem, mas depois, né, nós estamos falando aqui que eles estão com uma idade bastante avançada, talvez 95, 96 anos, eles já estão com bastante idade. E aí, né, certamente ele já tem lá o seu campo no Edom, lá na região de Seir, ele tem o seu campo, ele cria rebanho, ele cria gado, ele tem lá noção de como esses animais se comportam, como esses animais se reproduzem. Então ele está vendo aqui, ó, quando ele receber isso aqui, ele vai perceber que é um presente maravilhoso, um presente que vai torná-lo muito rico em pouco tempo. E também ele deu camelos. Gemalim, a letra Gimel, Gemalim,
Nikot, Meinikot, U, Venerhem, Sheloshim, Prut, Arbaim, U, Farim, Asará, A, Tonot, Esrim, Va, Eiarim, Va, Sará. 30 camelos amamentando e suas crias, 40 vacas e 10 bois, 20 jumentas e 10 jumentos. Por que isso? Porque, novamente, aqui um boi cobre 4 vacas e tem uma gestação de 283 dias. Então ele manteve essa mesma proporção, ó, 10 e 40. Se ele desse mais boi ia ter problema, né? Porque ia ter boi aí que não ia conseguir se reproduzir, ia ficar bravo, né? Se ele desse menos vacas também teria o mesmo problema. E a mesma coisa o jumento, né? O jumento cobre 2 jumentas e tem uma gestação mais prolongada de 360 dias. Por isso que ele deu menos aqui. Por quê? Porque esses animais, né, eles se reproduzem muito devagar, então ele não está muito preocupado, né, com essa reprodução, até porque, né, a cabra e a ovelha, que eram mais valiosas, eram que dão leite, né, a ovelha dá a lã, então com isso ele teria, né, teria garantido a sua riqueza. Então por isso que Yaakov, né, dá esse presente. Vaiatan e os deu Baiad Avadaim, Avadav, né, e os deu na mão de seus servos, Éder, rebanho, Éder, a rebanho, ou seja, deu para cada rebanho que ele estava separando, rebanho de ovelha, rebanho de cabra, né, para o gado. Então ele distribuiu isso, né, distribuiu dessa forma para cada um deles, um pouquinho para cada um. Ele não colocou, né, 10 bois e 40 vacas no mesmo grupamento. Ele deve ter dado dois de um e 2 bois e 8 vacas para um, 2 bois e 8 vacas para outro, e aí ele foi distribuindo aí o seu gado, o seu rebanho. Libador a cada um, separado, né? Éder, libador, a cada rebanho separado, ou seja, cada rebanho, né? Cada rebanho ele separou para um dos servos que conduziria. Vaiomer e disse ao Avadav, e disse para os seus servos, né? E vrum, passem, lifnei, passem à minha frente, ou seja, nas minhas faces, para frente, para minha frente. Verevar e estabeleçam Tassimu, espaçamento, Beim, Eder, Uveim, Eder, e se mantém um espaçamento entre os rebanhos, ou seja, sai um agora, daqui 1 hora, 2 horas sai outro, depois mais 2 horas sai outro, para ter um espaço. Qual era a sua intenção, né? Mas vamos ver isso já já. Vaitzá e ordenou et ha-rishon, e ordenou ao primeiro, Lemor, dizendo que gachar, quando você encontrar Esav, meu irmão, Ush aleja, e te perguntar, Lemor, dizendo, Lemiatá, quem és tu? Né? Então sabe quando vai chegando lá um cidadão com um monte de bicho lá, com um monte de
de criação de rebanho. Quem é você? Né? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Ele está lá com 400 homens armados lá atrás dele e chega lá um cara com um rebanho. Né? De quem és tu? Limi atá. Veaná, e aonde teleja, e aonde vais? Ve ele le faneja. E o que é isso aí na sua frente? Ou seja, esses animais todos, o que você está pretendendo? Né? Você está indo para onde? Quem é você? Você está indo para onde? Ve amartá, e dirás, você dirá para Esav, le avdecha, a teu servo. Então você vai dizer isso a teu servo, le Yaakov. Então, de quem és tu? Do teu servo Yaakov. De quem é tudo esse bicharado aí na sua frente? Do teu servo Yaakov. Então ele está se mostrando novamente que ele é um servo, que ele está abaixo de Esav e que ele tem muitas posses. Né? Minechar, e presente dele, Sheluchá, nós temos aqui a palavra Shelar, né, o nome da porção, Sheluchá, enviado, Le Adoni, para o meu Senhor. Opa! Tá aqui, vamos por partes aqui, senão a gente perde o texto. Le Adoni, le Esav, a meu Senhor, para Esav. Verine e eis Gam, também Ru, Ganhu, também ele, né? Aharenu, também ele vem depois de nós, ou seja, está aqui todo presente para você, né? E ele está vindo aí atrás, né? Então, ou seja, está demonstrando que ele está te dando um presente que vai te fazer rico, um presente que é dele, algo que ele conquistou, algo que é valioso, e que ele não abre mão disso, ele está dando um presente. Né? Quando a gente dá um presente, a gente está mostrando respeito ao outro, a gente está querendo agradar, a gente está querendo dar alguma coisa boa. Ninguém dá um presente achando que aquele presente vai ser inútil. Né? Muitas vezes o presente é inútil, mas a maioria das vezes a gente está dando um presente que a gente sente que é muito útil, né? O outro pode até não achar, né? O outro pode até não gostar, mas a gente quando dá, a gente dá de coração, a gente está querendo favorecer aquele próximo. Então ele está se colocando aqui, ó, vocês vão dizer, né, que o presente é do servo dele, né, que enviando esse presente a meu Senhor, né, e também vão dizer que eu estou chegando logo depois, então eu estou preparado para esse encontro, eu não estou fugindo dele, eu não quero mais fugir dele, eu estou chegando, né, para me encontrar com ele. Vaitsav gan et Hashnei, e avisou também, né, ordenou também ao segundo, gan et Hasheroshi, ao terceiro, gan et kol a Rolechim, e a todos que seguiam Aharei, né? Aharei, nome de uma porção, né? Ahareimut, a porção lá na frente que nós vamos estudar. Aharei, depois. Ahareimut, depois da morte, né? Ahareimut. Aharei, depois, e a todos que seguiam atrás. Edarim, atrás dos rebanhos. Lemor, dizendo: Cadavar, conforme esta palavra, Cadavar Hazé, conforme esta palavra, Daverum, falarão, Esav, falarão para Esav. Bemotsa, Ahem, Utô, no vosso encontro com ele, ou seja, os mensageiros têm que falar exatamente a mensagem, não pode desvirtuar, não pode dizer, olha, está aqui, isso aqui é do Yaakov, seu irmão. Tem que dizer
quer dos seus servos, trazendo um presente para o meu senhor, né? E ele virá atrás. Então tem que ter, o mensageiro tem que manter a mensagem. Por isso, né? Por isso que a gente tem essa porção, né? Vaishilar Yaakov Malachim, e enviou Yaakov mensageiros, ou seja, levando a mensagem corretamente. E aí chegou um grupamento lá de animais, chegou lá um cervo com aquele bando de animais, né? E aí, como é que faz? Passa por Esav isso tudo, e aí quem é que vai cuidar dessa bicharada toda? Certamente daqueles 400 homens que estavam com ele, né? Vão ter que descer lá dos seus camelos, vão ter que começar a cercar bichos, cuidar dos bichos para cá, para lá. Então, vem mais, da hora que eles conseguem se organizar, vem mais um rebanho, depois vem outro rebanho, até formar lá as 200 cabras, as vacas, os camelos, os bois, os jumentos, né? Então, aqueles 400 homens já não estão mais preparados para a guerra, já não estão em posição de guerra, já estão todos lá cuidando, né? Cuidando daquela riqueza, daquele projeto de riqueza que virá pela frente, porque aqueles animais todos vão significar riqueza futura. E para os que seguiam naquela época, a guerra não tinha salário, não tinha um soldo, não tinha um pagamento. O sujeito ia para a guerra e ficava lá com o espólio da guerra, né? Quando conseguiu lá, conquistou um local, ele ficava lá com a riqueza do local. Então aqui eles já estão vendo, porra, eu não vou precisar brigar com Yaakov lá não, eu já tenho aqui esse gado todo para cuidar, eu já tenho essa bicharada toda para cuidar. Então esses 400 homens já não estão mais preparados para o confronto, né? Então é isso que a gente disse lá no início, né? Esse terceiro critério para a gente enfrentar um confronto, né? É justamente isso, né? Você atrair a pessoa para o seu lado, você quebrar, né? Quebrar aquele ranço que está no coração, aquela vontade de ver sangue, né? Então você vai conquistando as pessoas, conquistando o teu inimigo, mostrando a ele que você é um servo, que você não quer briga, que você está favorecendo que ele conquiste a sua riqueza, né? Porque as guerras são para isso, para conquistar a riqueza. Então, se você já está trazendo a riqueza na paz, por que você, então, né? Por que você vai enfrentar uma guerra depois? Então, é dessa maneira que Yaakov estava conduzindo, né? Conduzindo essa situação. Vá amartem, e direis, Gan Riné, eis também teu servo Yaakov, e eis também teu servo Yaakov. Então, novamente, ele coloca aqui, né, Yaakov como um servo. Yaakov, Ahá, Reinu, atrás de nós. Então, aqui acabou a mensagem para os servos que estão indo lá levar o gado. Então, olha só, o Yaakov está vindo, o Yaakov está lá, olha, ele está chegando ali, ó, está ali atrás, né? Está ali atrás dos rebanhos todos, porque Yaakov continuou seguindo depois dos rebanhos. Então, o que pensou Yaakov? Que amar, pensou Yaakov, disse Yaakov, que amar, Ahá, ferá, apaziguarei Panav, a sua face, né? Apaziguarei a sua face, Bami Nerá, no presente, Rolechet, Lifná, Lifaná. Então, apaziguarei a ira de Esav, a ira desses 400 homens com os presentes que estão indo na minha frente, né, a minha face. Vê a Harei Ken, e depois então, e depois Ken, então, a verei, Panav,
Ulai, seu rosto, e Isha Paná, talvez, né, talvez me aceite. Então, nós temos aqui, né, a estratégia montada por Yaakov, né, ele foi lá conhecer, soube que seu irmão estava vindo, estava preparado para a guerra. Ele então, né, se colocou frente ao Eterno como humilde, pediu ao Eterno pela sua proteção contra o seu irmão, e aí, né, então ele manda esses presentes para que Esav, né, reconheça, né, reconheça o seu irmão não como um inimigo, mas como um amigo, e aí talvez o aceite. Então ele está aqui, né, está cumprindo todos os passos para que não haja essa guerra, para que não haja esse confronto. Vatahavor, ha mineha al panav, e passou o presente à sua frente, ou seja, mandou lá aqueles rebanhos todos com os servos, né? Passou para frente, Verru, e ele, Lan, e ele passou a noite, Balaila, Rahu, sozinho, Mahané, no acampamento. Então ele mandou aquilo, né? Se preparou, mandou tudo. No dia seguinte, lá quando fosse amanhecendo o dia, antes do amanhecer do dia, o povo já ia, os servos dele já iam começar a caminhar com os rebanhos, e ele ficou lá sozinho no acampamento. Vaikan, se levantou Balaila na noite, Vaikra, e pegou ele, et Shitei Nashan, e pegou suas duas mulheres, Veet Shitei Shif Rotav, e as duas servas, né? Então ele pegou as suas duas mulheres, as suas duas servas, Veet Ahat Esar, né? Veet Ahat Esar, e seus 11 Iladav, seus 11 filhos, né? Suas 11 crianças. Por quê? Porque ele tinha aqui 11, né? 11 meninos e uma menina. A menina aqui ele não considera, está ligada com a mãe. Por quê? Os meninos é que vão, né, trazer a sua descendência. Então aqui não se conta de nada não aparece aqui nessa conta. Mas logicamente ela vai estar ligada com as mães. As mães vão tomar também conta dela. Mas ele está preocupado com a sua descendência. Yavô, e atravessou Avar Yabok, e acusou a passagem do Yabok. Yabok é um riacho, né? Um riacho que havia lá nessa região. Então ele pegou toda a sua prole, todas as suas famílias, né? As mulheres e as servas, que também eram mulheres dele, porque ele copulou com ela, ele teve filho com elas, então elas são mulheres dele, e as crianças todas, e atravessou o cruzamento do Iardém. Vai Kachen, va Yavirem, et ha Nahal, Vayaver et Asher Lo, e os pegou e cruzou o riacho e cruzou o que estava para ele, ou seja, todos os animais, os cervos, o gado, tudo ele pegou que existia para ele, tudo que ele recebeu do Eterno, ele cruzou esse rio, ele cruzou, não deixou nada para trás. Então conduziu tudo que existia para ele. Vai vater Yaakov levador, e ficou Yaakov sozinho. Vai Yavok,
Vayavok ish imo ad alot ha-shahar. E lutou um homem com ele até o amanhecer. Então aqui ele pegou todos os bens que ele tinha, né? Tudo que o Eterno deu a ele, tudo que o Eterno entregou para ele em sua vida, suas mulheres, seus filhos, seus animais, seus servos, suas servas, né? E atravessou o rio e ele ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Então nós temos aqui uma parte, né? Uma parte muito interessante. Quem é esse homem? O que é esse homem que está aqui? Apareceu de onde? Né? De onde que ele veio? Quem é esse Ish que veio aqui lutar com ele até o amanhecer? Veja que o Eterno não se preocupa, não quer dar margem, não é que não se preocupa, ele não quer dar margem à idolatria. Esse nome aqui, vamos botar um nome para esse cidadão que veio lutar com ele. Aí as pessoas iam levantar aí um monte de questões sobre esse homem, quem fulano de tal, vão idolatrar o fulano de tal porque lutou com Yaakov. Então o Eterno não dá nome, né? Não dá nome nessas situações. Eu não preciso saber quem são os mensageiros que ele encontrou lá em Mahanaim, os nomes daqueles mensageiros do Eterno. Eu não preciso saber o nome do mensageiro que ele mandou lá para reconhecer Esav. Eu não preciso saber o nome do servo que conduziu as vacas, as ovelhas. Não precisa isso. O que a gente precisa é se ater ao pensamento de Yaakov, à ação de Yaakov, né? Como ele enfrentou a situação, como ele enfrentou a dificuldade toda que ele tinha com o seu irmão. É isso que a gente precisa guardar da Torá, e não esses nomes que não trazem significado, que não trazem um resultado prático para nós. Muito embora muita gente procure, não, vamos, esse nome é fulano, esse nome é ciclano, é isso, é aquilo, é um anjo, enfim, isso não é importante na situação. O importante é a ação. Mas se você quer ter um nome, né, vamos ver essa palavra Ish, né? Ish, o que é Ish? Ish é homem, né? Nós vimos lá desde Bereshit. Ish tem essa gemátria, 300 mais 10 mais 1, 311. 311 é a gemátria que nós já apresentamos lá em Bereshit, também um nome, né, que tem essa gemátria 300, que é justamente Rafael, 30 mais 1 mais 80 mais 200, que dá 311. Rafael é a cura de Elohim, né? Raf, cura Elohim, cura de Elohim. Então esse é o nome desse mensageiro do Eterno, esse mensageiro que veio aqui, né, trazer uma mensagem para Yaakov. E nós vemos aqui esse nome. Se você quer um nome para esse homem, você tem o mais próximo que a gente pode achar é Rafael. Por que é o mais próximo? Porque tem a gemátria igual. Não só isso, né? O Eterno colocou aqui um selo escondido, que é justamente, né, na última palavra ha-shahar, o amanhecer, né? Nós temos aqui a letra Resh, né? E a cada 20 letras nos próximos versos nós vamos ter a palavra Rafael, né? Que Rafael tem, né, a cada 20 letras, 20 que significa a palavra raiá, ser, vir a ser, né? Então essa é a palavra vida, né, que está trazendo vida aqui para Yaakov nesse momento. Então nós temos que esse enfrentamento aqui foi um enfrentamento depois toda aquela estratégia tratada, né, pensada, elaborada por Yaakov para enfrentar seu irmão sem agressão, né, sem violência, sem confronto, né, para fazer as pazes com seu irmão. Então ele buscou uma maneira de confrontar o seu irmão sem partir para ignorância, né, como a gente diz. Então nós temos aqui o próximo verso. Vaiare
Vaiaré, quem Vaiaré? Vaiaré, o homem que estava lá lutando com ele. Vaiaré, o Raish, né, que não está aqui apresentado, mas o homem. Vaiaré Quilô Yahol Lo, e viu que não poderia vencê-lo, cansá-lo, né, deixá-lo fatigado. Vaigá Beraf e Erahô. Então aqui nós temos a letra Kaf ou Raf, né? Nós temos a letra Kaf ou Raf, que é palma, um encaixe, né? Uma palma de uma mão, mas só que aqui é uma palma da coxa, um encaixe da coxa, né? Coxa. Yerechô é a coxa. Vá, Teká, Kaf, Yerechá, e prendeu o encaixe da coxa de Yaakov Berra Avekô Imô, na sua luta com ele. É esse encaixe aqui, ó, esse encaixe do fêmur, né? O fêmur, ele também se chama Yerechô. Por quê? Porque é esse osso da coxa. E por aqui passam muitos tendões, muitos nervos. Então aqui, quando ele tocou, aqui quando ele prendeu, ele fez com que esses tendões ficassem comprimidos, ficassem de uma forma que Yaakov não tivesse tanta facilidade de se manter de pé e lutar, porque ele não estava conseguindo cansá-lo. Veja que esse homem, essa luta não foi uma luta uma luta de pancadaria, né? Mas foi mais um confronto, se agarram, tentam se... certamente Yaakov acordou ali no meio da noite, tinha aquele homem lá, ele se confrontou com aquele homem, o homem então que era o mensageiro do Eterno, que a gente verifica aqui que ele vai trazer uma mensagem do Eterno. O homem estava tentando segurar Yaakov talvez tentando lutar, mas o homem tentando mais conter, segurar Yaakov. E aí, quando ele viu que Yaakov não cedia, tocou ali para ele ficar mais fraco. Veja que o mensageiro, ele não briga, ele não vem trazer porrada, ele não é também anjo protetor, nem é anjo gladiador, ele é simplesmente um mensageiro, veio trazer uma mensagem, mas ele foi confrontado, ele precisou se defender, ele segurou Yaakov para não haver, não haver uma pancadaria e alguém se machucasse. Então ele tocou ali para Yaakov não conseguir se movimentar. Então aqui nós temos aqui, duas letras da palavra Rafael, o Raf da anterior, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então 20 letras representando a palavra Hayá. Vaiomer, disse quem? O homem, esse homem que lutou, Raish. Shalachni, shelar. Nós temos aqui novamente, enviou, enviar, o verbo enviar. Shalachni, envia-me, que Allah ha-shahar, porque sobe o amanhecer. Vaiomer, quem disse aqui? Vaiomer é Yaakov respondendo. Lo achar lechar. Lo achar shelar, nós temos aqui novamente o verbo shelar. Lo achalecha, lo achalecha, não te enviarei, que em berachetani, antes, a menos que mecha retani,
me abençoes. Então Yaakov percebeu que aquele homem não era um servo seu, não era um peão, não era um guerreiro, não era nada, era um mensageiro do Eterno. Né? Porque ele orou ao Eterno, ele pediu ao Eterno proteção, e agora ele está vendo que aquele homem, só de tocar nele, ele já ficou, né? Ele já ficou preso na perna, então ele percebeu que aquele ser era um mensageiro do Eterno. Então nós vemos aqui várias vezes a palavra shelar, né? O verbo shelar aparecendo várias vezes nessa porção. Então aqui a última letra, né? A última letra do nome Rafaela, cada 20 letras, 20 espaços equidistantes. Então nós temos a resposta do homem, Vaiomer Elav, disse para ele, Ma Shemerá, como é teu nome? Vaiomer respondeu, Yaakov. Como é teu nome? Yaakov. Vaiomer, Lo Yaakov, Ie Amer, não de Yaakov dirás mais, Od Shimerha, o teu nome, Kiim Israel. Não Yaakov dirá mais teu nome, não será teu nome mais Yaakov. Que Sharitá, Saritá, não Sharitá, Saritá, Im Elohim, Veim, Anashim, Va Torhal. Não dirás Yaakov mais teu nome, mas Israel, pois lutaste com Elohim e com homens e prevaleceste. Ele lutou com Lavã, com os filhos de Lavã, com todas aquelas dificuldades que foram apresentadas por Lavã e venceu. Ele traçou uma estratégia para vencer também Esav, né? Ele se confrontou agora com um emissário do Eterno, com um mensageiro do Eterno, e aguentou a luta, aguentou a briga, aguentou o desafio, né? Então ele prevaleceu, que está aqui nessa palavra, né? Nessa palavra Saritá, a palavra Saritá que tem a gemátria 910, né? Saritá significa lutar, perseverar, aquele que enfrenta as dificuldades do seu dia a dia, aquele que arma uma estratégia para vencer todas essas dificuldades. E aí nós temos também a palavra Israel, que tem a gemátria 541, né? 30 mais 1, mais 200, mais 300, mais 10, 541. Então 910, e aqui 541 tem uma raiz, né? Uma raiz que é justamente, né? 9 mais 1, 10, 5 mais 4 mais 1, 10. A raiz é 1, mas a raiz intermediária é 10, justamente as 10 palavras que o Eterno, né, que o Eterno usa para a criação, as 10 palavras que o Eterno usa, né, para nos ensinar toda a forma que devemos nos comportar, nos devemos relacionar com Ele e com o nosso próximo, as 10 maravilhosas palavras, ou os 10 mandamentos. Né? Então nós temos aqui nesse prevalecer, como é que a gente vai prevalecer em todo o confronto que existe na nossa vida? Né? Seguindo as 10 maravilhosas palavras do Eterno, enfrentando os seres humanos com os ensinamentos do Eterno, praticando os ensinamentos do Eterno, praticando as 2 palavras, as suas maravilhosas palavras, seus ensinamentos. É isso que a Torá nos traz, né? A forma de enfrentarmos o nosso mundo, defendermos dos inimigos que estão à nossa volta, não com confronto, né? Pancadaria, com guerras, com violência, mas com humildade, com confiança no Eterno. Então nós vamos enfrentar o nosso mundo praticando as 10 palavras, e nós, de uma certa maneira, vamos
enfrentar no sentido de nos unirmos ao Eterno, né, com a prática das suas palavras, confiando nele. Então é assim, né, que esse mensageiro mostrou Yaakov como ele venceu todas aquelas dificuldades que ele teve na sua vida, né, e prevaleceu contra elas todas. Ele conseguiu, né, conseguiu organizar a sua vida para ter sucesso, para receber do Eterno, para aceitar o que veio do Eterno e reconhecer que tudo aquilo veio do Eterno. Então, nesse momento, ele deixa de ser aquele que agarra o calcanhar, um Yaakov, né, a mão que agarra o calcanhar, para ser Israel, aquele que tem Rosh El, ou seja, que tem na sua cabeça o Eterno. Ele deixa de ser aquele que rasteja no solo para ter a sua mente elevada no Eterno. É isso o significado, um dos significados da palavra Israel, né? Nós temos aqui esse sim, que pode ser um shin. Então nós temos aqui a palavra Rosh El, né? Então o homem que tem o Eterno na sua cabeça. É isso que é prevalecer, né? Prevalecer no Eterno, prevalecer justamente na prática dos seus ensinamentos, aceitá-los e colocá-los em prática. Não adianta só aceitar, ler, aceitar, mas não praticar, né? Porque isso não é aceitar, né? Quando você lê alguma coisa, aceita aquilo e não pratica, você não está aceitando, você está fazendo conforme outras orientações. Vaishal Yaakov, e perguntou Yaakov, Vaiomer, dizendo, Gidá na, diga, eu rogo, eu imploro, eu peço, eu preciso saber, Shimerha, teu nome, Vaiomer, e disse, né, o homem, e disse, Lamazé, por que isto? Tishal Lishmi, por que isto? Por que perguntas meu nome? Né? Ou seja, por que você quer saber isso? Isso não é importante. O importante é isso que aconteceu aqui, é você ter aprendido, né? Você ter se desenvolvido, você ter praticado os ensinamentos do Eterno e ter recebido essa bênção do Eterno. Não precisa saber o nome dos anjos, não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. Você precisa praticar os ensinamentos do Eterno. Não ficar dando nome, como a gente dá até hoje, anjo isso, anjo aquilo, santinho isso, santinho aquilo. Isso não é o importante, você não precisa saber isso. Você precisa saber o ensinamento do Eterno e praticar esses ensinamentos. Lamazé, o que é isso? Tishalishmi, por que perguntas meu nome? Vaibarer, Otom, Shan, e o abençoou ali. Essa é a bênção. A bênção que é o importante. Não é o nome, não é saber o nome do Eterno, mas é receber a sua bênção. Não é saber o nome do emissário do Eterno, mas é saber receber a sua bênção, né? Entender, aceitar essa bênção que vem do Eterno. Vaikra Yaakov Shem Hamakom, e chamou Yaakov o nome do lugar. Peniel. Peniel. Então, ele chamou o nome do local Peniel. Que Haiti, pois Elohim Panim. Vi Elohim face a face, ou seja, ele enfrentou o emissário do Eterno. Isso é ver o Eterno face a face, é confrontar o Eterno face a face. El Panim, El Panim, face a face. Vá Tinar Sel Nafshi, e salvou-se a minha alma, ou seja, eu não morri, eu vi o Eterno e não morri. Por quê? Porque quando você segue os ensinamentos do Eterno, né, você tem a vida, você ganha a vida, né, que vai se prolongar, né, além do Olam Hazé, né? Então você vai ter vida, né,
após essa vida, você vai ter a vida no Olam Abá. Então é isso que a gente tem que entender, a gente tem que confiar no Eterno, a gente tem que se preparar para esse confronto confiando no Eterno. Vai zerrar lo, e amanheceu para ele Hashemesh, o sol, Asher avar et Penuel, quando atravessou Penuel, Vehu Tissolea al Yerecho, quando mancava, né? E ele mancava na sua coxa, ou seja, a sua coxa ainda estava, né? Estava doendo, estava com um sinal, né? Que o Eterno colocou sobre ele do seu confronto com o Eterno. Al-Keilu Yachlu Binei Israel et Gid. Por isso não come os filhos de Israel o tendão Hanashe Asher Alken Hayarech Ad Hayom Hazé. Por isso não come o tendão encolhido da coxa que passa pelo encaixe da coxa até este dia, que Nagá Berof Yerech Yaakov Begid Nasé, pois tocou o encaixe da coxa de Yaakov no tendão encolhido. Então é esse, né? É esse o estudo que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido claro. Às vezes a gente dá umas enroladas aqui no hebraico, mas eu espero que a mensagem tenha sido clara para você, né? Como você enfrentar uma situação de conflito com o seu próximo, com qualquer um que esteja na sua vida, né? Em qualquer momento. Isso as nações também deveriam, né? Deveriam ter sempre na sua mente como enfrentar uma guerra como essas que estão acontecendo no mundo atualmente, né? Confiar no Eterno, conhecer o inimigo, confiar no Eterno sempre, né? Sempre, e tentar de todas as maneiras buscar a paz através da demonstração de humildade, de apresentar, né, apresentar a sua fartura para que o outro tenha fartura, compartilhar a tua fartura com o outro. Amanhã nós veremos qual vai ser o resultado disso, né? Como é que será que Yaakov e Yosef e Esav vão se conciliar? Será que isso vai dar resultado? Com certeza, né? Eu já adianto para você um spoiler que vai dar muito certo, né? Vai dar muito certo, porque quando a gente confia no Eterno, quando Ele está no nosso lado, quando Ele nos dá um sinal, toca a nossa coxa para que a gente perceba que Ele está presente, né? O resultado sempre é favorável para o nosso bem. Então quero convidar você agora para a gente ouvir a Birkat Kohanim com o nosso querido Yosef Torres. Shalom
ve'aseh leha shalom Yivarechecha Adonai ve'yishmerecha Ya'eh Adonai panav elecha v'yihuneka Yisa Adonai panav elecha ve'aseh leha shalom ve'aseh leha shalom Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o ungido do Eterno. Amém. Elohim, Melech Neeman, Elohim, Eri fiel. Shabbat Shalom a todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, tenha um bom descanso e retornaremos em breve para darmos continuidade a esse estudo. Acompanhe aí no canal o horário, o horário de início da transmissão, porque pode variar um pouquinho do horário que estamos habituados. Eu quero agora convidar você também para na próxima semana acompanharmos o estudo preparatório da festa de Hanukkah, que se dará na terça-feira às 19 horas, então não teremos momento do hebraico. Na terça-feira falaremos, Moré Marcos Felipe vai trazer para todos nós um estudo preparatório dessa festa maravilhosa, festa de Hanukkah. Na quinta-feira nós não teremos também um pedacinho da Torá, né? Moré Marcos Felipe vai trazer para nós também a abertura da festa. Né? No dia 7, após o pôr do sol, às 19 horas, nós traremos esse estudo, né? E vamos iniciar aí o acendimento das velas, que vai terminar no dia 15, né? No dia 15 ao pôr do sol, ou seja, ao pôr do sol da sexta-feira. Então nós temos aí uma semana de comemoração, uma semana de acendimento de velas. Conto com você, então, para esse estudo. Né? Espero que você também participe, faça aí o seu acendimento de velas, se for possível. Se não for possível acender a vela, que você simplesmente desenhe no papel. Né? Muitas vezes não se tem condição de acender a vela, a gente só desenha uma menorá num papel e a cada dia desenha lá uma chama. Né? O que vale é a lembrança da festa, o que vale é a comemoração da festa. Então, shalom, shalom, nos vemos em breve.